Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA, UNINTA. Nós estamos estudando as cartas apostólicas, de forma mais específica, a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, né? Nessa ocasião, nós íamos estudar a segunda carta. Mais uma vez, a gente vai estar lembrando aqui o óbvio, né? Que é a leitura dessa carta que você deve fazer em português. E se você já fez o curso de grego, que você também começa a fazer ali com grego interlinear, aquele grego também ali trilíngue, né, que você vai comparando uma coisa com a outra. Aí depois você vai avançando para aquele grego morfológico, a chave bíblica desses livros, né, que tudo isso hoje é possível você ter acesso a essas informações e não fique viciado em questões de comentários bíblicos. Já mencionei isso para vocês, né? O comentário bíblico é para você apenas ampliar os seus conhecimentos, daquele conhecimento que você deve ir sozinho, tá certo? Na sua comunhão com Deus, porque lembre-se que estudo para mim também isso é comunhão com Deus. Não sei o que você pensa sobre isso, mas para mim, estudar a palavra de Deus é também comunhão, né? Ok, vamos para a segunda carta. A questão da autenticidade, nós já falamos que é questão relacionada à crítica textual. A evidência externa é aquilo que se diz, as fontes extras, texto, né? Pode ser também texto, pode ser informações vindas da arqueologia, mas no caso aqui essas fontes externas são outros textos literários. A evidência externa, em favor da autenticidade da segunda epístola aos Tessalonicenses, é ainda mais forte que a de 1 Tessalonicenses, porque a evidência patrística são os pais da igreja, né? Remota à época de Inácio, Justino e Policarpo, ou seja, um tempo bem remoto, né? Ela, portanto, tem o mesmo testemunho de autenticidade da primeira carta. Há testemunho, e não desfeito, desde os tempos mais antigos, de que esta é realmente uma carta escrita por Paulo. Alguns críticos, todavia, encontraram, ao comparar as duas epístolas aos Tessalonicenses, terreno para algumas perguntas sérias. É alegado que a opinião tradicional acerca da sua integridade não pode ser aceita. A dúvida pode ser dividida em dois grupos, a autoria e a ordem de escrita. A autoria, né? Mediante a leitura comparativa das duas cartas, algumas coisas são observadas. Primeiro, há diferença nas atitudes para com a parousia, que é a volta de Jesus. A segunda carta parece ser mais judaica que a primeira. Os tons de suas duas cartas são decididamente diferentes. As semelhanças entre as duas são grandes demais para terem sido escritas em tempos tão aproximados, né? E aqui vem as discussões acerca disso aí, né, que vocês podem ler no material que vai estar disponível. Lembre-se que esse material vai estar disponível, mas assim que sair a nova edição deste livro, eu aconselho você a comprar, porque esse foi o material que estamos usando para o Novo Testamento, tá certo? Então, você adquirindo esse material, eu creio que em breve vai ser reeditado. Nesse exato momento que nós estamos gravando, não tem, já procurei na internet, fizeram a reedição, mas já esgotou, e agora não existe mais, né? Até em sebos está difícil encontrar. Tá certo? Então, vocês vejam aqui essas 4 argumentações, né? Isso aqui, para a gente, os áudios não ficaram muito longos, né? Que alguns ficaram um pouquinho longos devido à complexidade das cartas, né? Conclusão. A dúvida da autoria paulina em bases internas simplesmente não pode se afirmar. Quando ele fala bases internas, são leituras na própria carta, né? Não pode se afirmar. Basicamente, a única razão que os críticos têm para duvidar da integridade dessa carta é a presença da outra. Isso é curioso, né? Se nós tivéssemos somente essa carta, todos os críticos concordariam quanto à autoria paulina. Eis que os fatores que favorecem a autoria paulina são quase conclusivos. São muito fortes. Não. A ordem das epístolas. Desde os tempos dos registros mais remotos das duas epístolas,
foi presumido que a ordem de composição foi aquela que é preservada pelo cânon do Novo Testamento. Não obstante, das antigas negações da autoria paulina, da segunda carta, surgiram dúvidas acerca da ordem que elas foram escritas, porque foi necessário que as duas fossem escritas tão estritamente juntas e de que maneira as duas podem ser melhor relacionadas uma com a outra. Foi oferecida uma conclusão, obviamente, errada, de que uma carta, a primeira Tessalonicenses, foi escrita para a maioria gentílica, né? E a outra, a segunda Tessalonicenses, escrita a um grupo de cristãos judeus, né? Um grupo menor. Essa sugestão foi acertadamente abandonada, porque Paulo jamais sanciona uma igreja partida, né? Apesar, pessoal, que isso também não seria uma hipótese a ser totalmente descartada, não, viu? O autor descarta, né? Mas eu acho que não poderia ser totalmente, porque Paulo poderia escrever para esses dois grupos, e isso necessariamente não estaria dividindo a igreja, né? Estaria atendendo necessidades de grupos específicos, né? Mas não vem ao caso, né? Essa sugestão foi acertadamente abandonada, né? Porque Paulo jamais sancionaria uma igreja partida, e conforme afirmado acima, o caráter judaico da segunda carta pode facilmente ser exagerado. Foi argumentado por outros que as duas cartas paulinas foram pela primeira vez reunidas no corpus paulino. Isso aqui é um conjunto de escritos paulinos, né? Que em estudos literários a gente chama de corpus, né? Corpora é um grupo maior de textos, né? E corpus é um grupo de textos escrito pelo mesmo autor, né? Ou não, né? A composição de cada carta foi determinada pela extensão, e, portanto, a primeira Tessalonicense foi colocada antes de segunda Tessalonicense, mais curta. Esse argumento parece ter alguma atração, mas se isso foi assim, por que Colossenses foi colocada antes de primeira Tessalonicense, né? A ordem da mais antiga lista existente, a de Maceió, é tradicional, exceto para Gálatas, que ele colocou em primeiro lugar. E não parece ter sido determinada pela extensão. Que isso aqui era um critério, pessoal, que você usava de pegar os livros maiores e colocar em primeiro e os menores depois. Até no Antigo Testamento tinha algo parecido, né? Por isso que é chamado profetas maiores e profetas menores. Não significa questão de nível de importância, né? Mas questão de volume de produção literária, né? Ok? Então, vamos passar isso aqui, vamos para aqui a conclusão do argumento. Nenhum desses argumentos é realmente convincente, já que não há nenhuma prova conclusiva para justificar a rejeição da ordem da composição tradicional, né? Primeira Tessalonicenses deve ser considerada à luz das instruções orais prévias, ao invés de ser uma interpretação errônea de uma carta. As diferenças entre as duas cartas podem ser explicadas por uma intensificação dos problemas, perseguições, parousia, ociosidade, etc. Desde a época da primeira até a segunda. Há referência na segunda, eu volto a repetir, pessoal, esses bocejos, eu peço desculpa, mas é o horário, e a gente está gravando sempre depois de meia-noite devido à situação de pandemia e barulho, né, da grandes cidades, né, realmente só nesse horário que é possível gravar. Não estamos em estúdio, né, como vocês podem ver. Há referências na segunda carta que implicam uma carta anterior ou a primeira Tessalonicenses canônica é essa carta, ou então ela se perdeu. A reminiscência da primeira carta que falta na segunda são melhor explicados como sendo naturais na primeira e desnecessárias na segunda, que segue tão próxima do tempo. É improvável que uma carta prévia pudesse ter sido escrita entre a visita original de Paulo a Tessalônica e essas palavras contidas nos 3 primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses canônica. O exame crítico de 1 e 2 Tessalonicenses, considerados como um todo, fortaleceu a posição tradicional da autenticidade, autoria e ordem na composição.
A maioria dos eruditos críticos modernos e estudantes do Novo Testamento concorda que ambas as epístolas são genuinamente paulinas, conforme proclamado pela igreja primitiva. Local, data e local. A primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita de Corinto, depois da chegada de Paulo lá em 50 depois de Cristo. Então, Corinto foi o local e o ano 50 a data, né? Pela evidência interna, conclui-se que a segunda epístola aos Tessalonicenses foi escrita logo depois, quando Paulo estava ainda em Corinto com Silas e Timóteo. A ocasião seria meses depois, no mesmo ano, entendeu? O início do segundo, né, do ano segundo, no ano 51. Ela foi escrita enquanto Paulo e Silas e Timóteo estavam juntos. Depois da fundação da igreja e de Atos, fica-se sabendo que isso só poderia ter sido em Corinto. Qual foi a ocasião? Quando Paulo esteve em Atenas, ele enviou Timóteo para trazer de volta um relatório acerca das condições da igreja. E ele fora forçado a deixar tão apressadamente. Quando Timóteo e Silas encontraram-se com Paulo em Corinto, a primeira carta foi escrita com base nesse relatório, para encorajar a jovem igreja e dar instruções acerca de alguns problemas. Chegaram então a Paulo relatórios de fontes não identificadas acerca da igreja. Assim, ele escreveu a segunda carta para tratar dos problemas. Aparentemente, a defesa de Paulo de sua conduta apresenta na primeira carta fora adequada, pois não está repetida na segunda. Mas os problemas constantes haviam se intensificado. E ele soube de uma tentativa de se promover ensinos errôneos acerca da parousia, conforme uma carta sua. Então, Paulo escreveu a segunda carta para explicar diretamente as áreas problemáticas. Paulo escreveu outra vez para encorajar os de coração fraco e repreender os ociosos, tornando claros alguns aspectos da vinda do Senhor. Estrutura e conteúdo. Os conteúdos da carta já foram indicados pelas circunstâncias que cercam sua composição. Paulo escreve para encorajar seus leitores durante os tempos de provações, para aclarar a perplexidade acerca do sofrer como cristãos e ao aclarar algumas ideias obscuras acerca da volta do Senhor. Ele admoesta os ociosos, que são aqueles que não queriam trabalhar, né, quando descobriram que Jesus estava voltando, a voltarem ao trabalho. A carta se inicia com a nota de encorajamento, depois das saudações introdutórias, expressando graças na firmeza na fé deles, o crescimento do amor e perseverança nos tempos de perseguição. Essa perseguição, Paulo escreve, deve ser admitida e interpretada à luz da volta do Senhor. E isso leva à sessão acerca dos sinais necessários que devem preceder o fim. Isso aqui é um capítulo muito importante, pessoal. Porque Paulo começa mostrando, né? O Espírito Santo agora já vai iluminando Paulo aos poucos. E Paulo começa a compreender sobre os eventos que devem ocorrer antes da volta de Jesus. Segue-se outro encorajamento à fidelidade. É feito um pedido de oração por seu ministério, seguido por exortações e admoestações acerca dos ociosos e dos devassos. A declaração acerca de como identificar suas cartas acompanha a oração pela paz e uma bênção encerra a carta. E aqui você tem o esboço de 2 Tessalonicenses, como nós falamos, escrito em Corinto, período de 50 e 51. Aí Paulo faz aqui uma introdução, tem aqui um encorajamento aos tímidos. Quando se fala de tímidos aqui, pessoal, tem a ver com covardia espiritual. Né? Ação de graças e oração, certeza da salvação, oração pela justiça, exortações, à luz da demora do advento de Cristo, à luz da destruição do homem da Inquisição, da iniquidade da Inquisição,
É o ato falho, né? Como diria o Freud, né? À luz do desígnio de Deus na ordem das últimas coisas, ações de graças, o mandamento e oração, a certeza da salvação, guardar as doutrinas, oração pelo encorajamento. Aí depois Paulo pede orações aos Tessalonicenses, advertência aos preguiçosos, desordenados, uma oração em favor da paz, saudação, bênçãos, etc. Né? É basicamente isso, pessoal. E aqui você tem uma bibliografia toda em inglês e até mesmo em alemão, né? Porque, lembrando que esse autor, ele é americano, né? Viveu no Brasil durante um bom tempo, né? E, logicamente, a bibliografia, até mesmo pela época, talvez não tivesse obras ainda traduzidas de magnitude, né? Aqui no Brasil. Ou ele fez também a opção pela bibliografia em inglês. Pessoal, mais uma vez, eu chamo a atenção para a questão da necessidade da leitura do texto e também com relacionados ao texto em grego, né? Que já mostrei para vocês aqui várias vezes a necessidade da gente estar ali analisando o texto. Em breve, eu pretendo fazer um comentário capítulo por capítulo a partir do texto grego, não analisando tudo, né? Porque realmente para deixar à disposição, não é matéria de prova, mas para deixar como um material adicional para a sua compreensão. Só lembrando que o texto que é cobrado nas APs, ele é com material didático, tá certo? Esse material que a gente está usando aqui e está usando, fizemos a opção de fazer o vídeo baseado neles, para que oferecer aos alunos material adicional, né, para que você amplie, você consulta esse material também, e aí você tem uma base muito boa, entendeu? Na sua formação teológica de um bacharelado, de uma licenciatura, etc. Tá ok? Então, um forte abraço, muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe os estudos de vocês.